Salve, salve, galera! É isso mesmo, eu tô pegando esse ponto aqui pra cortar o vídeo, viu, gente? Tá todo mundo dando tchauzinho, mas já é a segunda vez que estão fazendo. Então, relaxe, aqui é só uma segunda tentativa. A querida Tati me avisou aqui no chat que eu tava todo mutado. Se você já está escutando agora, quer dizer que deu tudo certo, vocês não perderam tempo vendo um vídeo sem áudio. Só a Tati mesmo que viu desde lá do começo e ela passou por isso. Mas ela é um anjo, porque ela acabou de alertar antes que a gente faça o vídeo inteiro sem áudio nenhum. Mas aqui estamos, desejando a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, nesses 20 noites que tem aí pela frente pro Lucas poder falar. Lucas, não é 30, viu, cara? É outro filme esse aí, tu vai ter que lutar. Pra quem deve estar se perguntando, vai ter vampiro? Não, amigo, aqui é fantasia medieval. Então fique tranquilo que aqui vai ter espadada, furada de olho e tudo mais, né, Lucas? Olha, mas já tem umas citações de umas bruxas aí bem da hora, viu? Inclusive, a página que eu tô tá citando justamente a Morgana. Eu falei assim, caraca, né? Bem, bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Aqui é o Lucas Mal. E hoje, antes de mais nada, explicar uma coincidência que eu tava explicando antes, eu vou de novo, vou repetir. Para quem acompanha já o Giro da Semana RPG, principalmente na parte que quando a gente faz a publicação, eu pego um dia comemorativo e coloco misturado ali, e calhou de hoje ser o Dia Nacional do Livro e eu colocar justamente um livro nacional de um ótimo escritor que eu conheci ele lá na Steamcon de Paranapiacaba, junto com vários outros escritores, como a Kai Sodé, né? Eu fui a convite da Diana Cabral, acho que provavelmente o Bruno também foi, né? E aí a gente se conheceu, conheci o livro dele, eu adorei, né? Já tinha pegado, já tinha baixado desde aquela vez, mas como todo mundo sabe, minha vida é uma loucura, literalmente. E aí eu comecei hoje a ler e eu comecei a me encantar, né? Já por si só. Eu entendi muito o pessoal quando falou ali em alguns depoimentos que você começa a ler o livro e você já não quer parar. Você quer justamente acabar o livro logo ali para você poder já curtir ainda mais, né? E ler de novo depois. Então hoje nós estamos aqui com o Bruno Daniel. Bruno Daniel, não, boa noite pra galera. Fala pessoal, boa noite pra vocês, bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, né, a qualquer fuso horário que vocês estiverem aí, sejam muito bem-vindos aí, guerreiros, guerreiras, senhores e senhoras, todo mundo aí, assim como a gente também na plebeia aqui, na luta, né, na famosa batalha do dia a dia também, não só das 20 noites, a gente fala da nossa vida inteira. A gente tá aqui juntos, firmes, mas, cara, você já começou com um ponto muito bacana, foi muito interessante essa questão de calhar ser justamente no dia do livro. Cara, isso é uma honra, vou ser bem sincero pra você, esse tipo de live com vocês assim. Então, é muito interessante, né? A gente fala muito sobre a questão, principalmente do autor independente nacional, né? Essa questão de valorização. Então, o dia do livro aí nos representa e deu certinho. E essa oportunidade, gente, muito bacana conhecer vocês, muito prazer, eu sou o Bruno Daniel, tá bom? Escritor do livro, né, no caso de uma trilogia, Batalha das 20 Noites. Depois eu falo um pouquinho mais de detalhes para vocês, mas é uma honra estar aqui, uma honra estar junto com vocês, tá, Lucas, com o Rodrigo também, minha gratidão aí por essa participação. E vamos, que agora a gente só tá começando o nosso bate-papo bem bacana. Sim, sim. E aí, para quem de repente não conhece como que é o procedimento da live, a gente vai estar fazendo perguntas em cima, né? Não pode por baixo também não, Lucas? Hã? Não pode por baixo também não? Pode, por baixo também, lados, né? A noite é uma criança, gente. Então, ainda mais quando é 20 noites, melhor ainda. Tem história. E aí depois a gente vai pro momento da rádio, depois a gente vai pro que rolou na semana conosco, e onde nós encontramos o nosso querido escritor aqui, presente. Então eu já vou passar pro Raga. Raga, tá contigo. Tá, antes de mais nada, bora mostrar a página, né? Eu acho que o cartão de
de visita logo de cara tem que ser a página. Se o meu OBS aqui, pronto, tá abrindo aqui, deixa eu botar aqui, cadê? Tá aqui, achei. Pra vocês verem a parte ilustrativa. Não, não é esse, Raga. Pô, Raga, como é que tu faz isso, cara? É outro. E isso é o Lucas me perturbando aqui no ouvido, né, Lucas? Eu abri a página errada, agora sim, essa coisa lindona, em tons de preto e azul. Aí. Cara, tá lindão isso, viu? Tá belíssimo, mas enfim, tá aqui a página. Vocês, deixa eu logo pegar o link para quem tá aqui na roxinha. Não custa nada a gente compartilhar aqui com quem tá na roxinha, para vocês darem uma olhada junto com a gente, ó. Tá aparecendo aqui no Twitch, mas também vocês podem clicar e verem com os seus próprios respectivos olhos. Então aqui a capa, seja no físico, seja no smartphone ou no tablet, tudo aí ajustado para caber na mídia de seu desejo. Aí temos aqui a versão física, a versão digital para vocês acessarem. E vocês já conseguem ver pelas ilustrações que realmente não tem vampiro algum envolvido. A não ser que ele esteja aqui escondido em algum cantinho, a gente não esteja vendo e o autor esteja se valendo de subterfúgios para esconder essa surpresa. Mas enquanto isso, temos aqui homens com espadas, criaturas diferentes que podem ser enfrentadas. E aqui temos uma figura meio que se olhando para si no seu interno, lidando com dois lados, sejam eles perversos ou não. Aqui parecem ser antagônicos. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui na entrevista, que inclusive, olha só, tem um videozinho de 2 minutos. Imagino eu, se vocês que estão aqui assistindo vão se incomodar se eu der um play, né? Acho que não se incomodam não, né? Alguém aí, ninguém? Então tá, então vou dar aqui um playzinho rapidinho. Não sei se vocês curtiram, eu curti. Já deu aí meio que um tom. Olha só que coisa linda. Nem conto pra vocês que vocês vão poder percorrer por todo esse continente pelos parágrafos que estarão presentes no livro. Pelo menos é assim que eu acho. Daqui a pouco o autor vai dizer: pô, Raga, tu errou, é feio. Mas ele vai dizer, ele vai ter oportunidade para dizer isso daqui a pouco pra gente. Tem aqui uma sinopse. Me permitam ler essa sinopse rapidinho. É o seguinte: Zyke, um caçador solitário que vive isolado na floresta devido a uma tragédia, é desafiado para um duelo por um guerreiro que, admirado pelas suas habilidades, o convida para participar do famoso torneio de Aluora.
com a oportunidade de superar os traumas de suas decisões do passado, a descoberta de novos amigos e uma paixão avassaladora, ele descobre que a ambição de um mal sombrio, há muito tempo adormecido, ameaça o futuro dos 7 reinos. Além de lutarem pela sobrevivência, os guerreiros eleitos precisarão enfrentar um tenebroso poder que ressurge com sede de vingança, após ser dividido pelo sacrifício de um grande mago. Se o caçador e seus amigos falharem, a destruição e o caos serão inevitáveis. Será que eles serão capazes de impedir que o mal reescreva a história? Eis aqui então a sinopse de A Batalha das 20 Noites. Igual o Lucas gostou? Chega a me dar até um arrepio isso aqui, cara. Enfim, a minha primeira pergunta, eu não quero fazer uma pergunta séria, eu quero fazer uma pergunta besta e boba. Posso? Claro, fique à vontade. Tá, a batalha realmente acontece à noite? Realmente. Na Jura? verdade, né? Assim, enfim, a Batalha das 20 Noites são. A gente conta-se por dias, né? Mas eles falam por noites. Então, a cada dia é uma noite que se passa. Porém, né? O Lucas leu na questão do prólogo, né? O prólogo eu posso contar, isso daí, pessoal, não é spoiler. Então, o prólogo é um passado, é uma história introdutória, né? Para vocês se situarem. Realmente aconteceu em 20 noites, mas a 20 noites é porque era um mundo em escuridão também. Então, os dias se passaram, mas todas essas lutas estavam envolto de uma escuridão juntamente. Porra, que bacana. Eu joguei assim na besteira, mas não é que funfou. Lucas, depois dessa, tu pode surfar à vontade, camarada. Bem, essa resposta eu já sei, tá, gente? Na verdade. Bandido. Porque assim, eu conversei com ele no evento. Cara, eu só tô surpreso uma coisa, que eu tenho que soltar esse comentário aqui, porque a Kaidin, ela colocou bem aqui, ela ou ele, né, eu não sei, mas colocou aqui: "E Raga, seu gostoso, como você está, querido? Tudo bem? Feliz de te ver em plena atividade." Olha aí, Olha, que só acertado, essa. hein? Nó, é isso aí. Essa eu fiquei até na hora, eu falei assim, caraca, mas... Bem, voltando pra cá, Bruno, como que foi o começo para a batalha, o começo da escrita para a Batalha das 20 Noites? Boa. Você fala assim, tipo assim, como surgiu a própria ideia, vamos assim dizer. Exatamente. Oh, excelente, cara. Rapaz, isso daí surgiu no momento que eu tinha recém chegado aqui a São Paulo, né? Eu era do interior de São Paulo. A gente fala assim, tipo assim, era o sonho de morar na cidade grande, né? Então, aí aqui, passou-se poucos meses, eu pensei comigo assim, cara, eu preciso fazer algo tipo, que ressignifica na minha vida e que seja algo que possa se perdurar por anos, gerações, né? Algo assim que seja materializado, enfim, de alguma forma que fique para as pessoas lembrarem, entendeu? E aí, numa dessas, eu falei, cara, o que eu poderia fazer que conseguisse atingir esse propósito, né? Aí a gente sabe que na vida, né, vamos assim dizer, teria 3 coisas, né? Então, a primeira é plantar uma árvore, né? Escrever um livro e ter filhos. Na época, eu só tinha plantado árvores, beleza, né, questão do interior. E aí, né, agora eu já zerei, porque eu tenho o meu filho, que é o protagonista, o Zaik também, então coloquei o nome do próprio protagonista. Mas aí a ideia do livro, assim, cara, eu vou escrever um livro, eu gosto de, assim, embora eu sou um cara totalmente, para vocês conhecerem, de exatas, então eu me formei em engenharias, hoje eu trabalho com tecnologia, eu escrevo códigos, né, mas eu também escrevo livro de fantasia junto. Então, aí eu falei assim, cara, eu queria fazer algo diferente, mas o que eu gosto. Eu lia muitos livros quando eu era mais novo, né? Somente que eu ia na biblioteca, lia na biblioteca, então era um pouco mais difícil o acesso, principalmente de cidade interior. E aí eu falei assim, vou escrever um livro, e aí é onde eu comecei, né, a falar, vai ser um livro, e aí depois demorei um pouquinho, perdurei, falei assim, agora qual é o tema? Cara, fantasia, era o que eu mais lia antigamente, né? Então, aí com base nisso daí, eu falei assim, agora eu vou começar a escrever um livro, então, e vai ser de fantasia. Então, a origem, né, foi basicamente isso daí, um propósito de ter algo, né, que pudesse, como um legado, vamos assim dizer,
E esse propósito acabou me gerando escrever um livro, que depois de escrevendo um livro já ia ser um livro muito grosso, vamos assim dizer, né? Aqueles calhamaço, que nem o pessoal chamam também. Aí eu resolvi dividir em 3 pra trilogia e quem sabe sai um quarto spin-off aí contando a história dos 2 irmãos. Já dando um pouquinho de spoiler. Show, show. Raga, Bom, é um livro, como você já citou, terá inclusive uma trilogia. Olha só, bonitona. É isso. Mas é inevitável eu não puxar a sardinha pro RPG. Tu te incomoda? Não, fique à vontade. Amo. Tá. Afinal de contas, todo cenário ficcional dá uma canja muito bacana pra virar RPG. Pô, tem RPG de Demon Slayer, tem RPG de Naruto, tem RPG de várias produções ficcionais, seja ela futurista, seja ela de terror. E aí eu me viro pra ti. Como você enxergaria a sua produção literária da Batalha das 20 Noites como um RPG? Como você gostaria de ver ela transformada em um jogo de interpretar personagens? Você gostaria, vou dar aqui alternativas, você gostaria no estilo D&D, de combate, enfrentar criaturas, ou num estilo mais narrativo, tipo, por exemplo, Dungeon World, ou até agora o Daggerheart, que tem já uma pegada mais narrativa, em que foca muito mais nos personagens contarem as histórias do que a própria batalha em si. O que você diz pra gente? Cara, olha, assim, pra quem lê, abre um leque de oportunidades, porque a escrita em si, não necessariamente, por exemplo, o protagonista é o principal. Então, este último onde a gente poderia abrir, né, a visão de cada um contando a sua história, porque cada um tem um passado e cada um tem um propósito também dentro da própria escrita, né? Então, por exemplo, o Lucas, que já leu alguma parte, ele conhece algumas pessoas e os seus tipos de personalidades que as pessoas gostam. Por exemplo, não necessariamente o Zay, que é o preferido do livro. Às vezes as pessoas gostam da Charlotte, que você vai conhecer no futuro, ou a Phrase, que é o próprio vendedor, né? E eu acho que essa pegada... Eu gostei dele. Não, você vai ver. E aí vai ter as suas reviravoltas. Eu acho que, assim, o tipo da escrita também que ela foi feita, ela abre essa oportunidade de justamente ter essa opção. Eu acho que pra mim seria muito mais interessante, assim, enriquecido quando a gente fala na questão de RPG, é justamente a gente começar a fazer que cada um, né, tenha a sua história, que aí, né, isso vai se perdurando toda uma jornada que cada um, características, né, porque a gente entende de personalidade, características, habilidades, coisas que a gente pode juntar, e aí no fim, né, a gente passando pelos desafios, que é propriamente o que é interessante para continuar aí as campanhas de jornada. Muito bom. Luquitas. Ó, eu já vou logo falar pra vocês. Vocês pegam um mapa daqui. só esse mapa daqui. Quer que eu abra o mapa, Lucas? Pode mostrar um mapa. Que aí tu pode até comentar em cima dele. Aguenta aí. Na verdade, a minha pergunta vai ser justamente em cima dele mesmo. Não contava, entendeu? Com sua astúcia. Tá aqui, ó. Então, pô, quem já olha o mapa assim, cara, dá muito pano pra manga pra qualquer sistema de RPG. Fácil. Você pegar eu tô tentando lembrar daquele do Nômades, ou tem o próprio Nômades mesmo do Pedro, que ele tá pra lançar, né? Mas o outro que tem pela New Order, se você pegar um RPG Nômade e você colocar nisso daqui um nórdico, você consegue ir de boa. Se você pegar um medieval, você consegue ir de... Só por esse mapa é muito magnífico. E são nomes fáceis de você conseguir captar e lembrar deles, né? Aí agora vem justamente a minha pergunta. Você fez já com esse intuito mesmo de ser fácil de a pessoa conseguir decorar os locais, ou foi meio que por acaso? Não, foi justamente com o intuito de deixar fácil, sabe? Porque eu entendo, né? Cada um tem sua opção e gosto. Eu gosto de ser algo mais fácil e que seja mais fluido. Acho que seriam essas palavras interessantes. Tanto que a minha escrita, ela é fluida, por mais que seja um tema medieval, né? Elas são coisas, né? Claro, eu não posso deixar de falar algumas coisas em medieval, né? Nomes, algumas, enfim, né?
taberna, essas coisas assim, porque isso é o que existia, porém a leitura em si é atual. E quando é essa questão de nome, eu poderia, né, colocar uns nomes em termos, vamos dizer, em inglês, né, algumas coisas assim, difíceis, né, de ser falados, assim, sabe? Que pra mim também gera, assim, uma expectativa que a pessoa às vezes vai falar de um jeito e acaba saindo de outro. É igual, por exemplo, do A Phrase. Eu acho que agora você sabe que é a Phrase porque eu falei, mas se você fosse lançamento, você imaginava outro som, não era? Esse era o único som que eu quis deixar como uma surpresa, porque todas as leituras coletivas que eu fazia com o pessoal fala esse nome. Aí cada um falava de um jeito. Era muito engraçado. Então, quando eu fiz essa questão do mapa em si, eu falei, não, eu preciso que seja algo fácil e lembrável também, né? Justamente por questões assim que, cara, você tá numa leitura de um livro, às vezes você trava num nome assim, sabe? Tipo, não, a ideia não é isso, é deixar fluido, né? Então, e também é algo que nem eu comento, esse livro é para todas as idades, até uma criança pode ler. Então, não posso dificultar, por exemplo, esse tipo de leitura para essas pessoas também, sabe? Então, por isso é tipo, o Reino da Luora, né? Aí tá o Reino dos Construtores, o Reino das Minas, né? De Aster. Então, é justamente para que seja algo curto, fácil e lembrável. Show. Raga, tá contigo. Beleza. Cara, se alguém for desenvolver uma aventura utilizando a proposta do seu livro, por onde você recomendaria criar essa aventura? Porque geralmente quando o pessoal quer jogar uma produção já existente, muitas das vezes tem aquele que quer jogar a aventura, a história principal, que meio que quer viver aquilo que os protagonistas viveram. Mas também tem aquela opção daqueles que formam personagens paralelos, que podem ir participando de eventos paralelos do evento principal. Como tu acha que poderia rolar uma aventura nesse sentido no cenário do seu livro? Olha, isso é uma ótima pergunta, hein? Esse é um ângulo bom, assim, avaliando rapidamente o que você comentou, eu acho que ele consegue levar algo em paralelo, buscando, né, outra visão, outro ângulo de narrativa, vamos assim dizer. Porque ele consegue ter um insumo do que acontece. Por exemplo, assim, todo ano existe um torneio de Aluora. Então ele poderia pegar esse gancho também, né, desse tipo de situação, onde ele poderia fazer uma própria narrativa envolto disso, né, de uma outra maneira que isso possa ser surpreendente. Mas também todo o mapa, o legado que deixa ali dentro do Sete Reinos, né, do Sete Reinos de Irvanith, acaba dando mais exploratórias, né? E o legal que eu falaria é quando sair os três, porque o primeiro ele é centralizado numa parte, e no segundo ele começa a explorar outros reinos, né, para outras missões, né? Não darei spoilers. E onde o terceiro ele começa a aprofundar um pouco mais uma questão entre passado e futuro. Então isso, né? Sem muito spoilers assim dos próximos, as pessoas vão começar a perceber coisas do futuro junto do passado. Mas aí eu deixo também assim que às vezes a história do bem e do mal, às vezes o bem não é necessariamente o bem, às vezes o mal também não foi mal, às vezes as circunstâncias que aconteceu a fazer ficar algo mal, enfim. E aí esse tipo de, não vou falar brechas porque no fim elas se conectam e se fecham, né? Mas esses ganchos, acho que seria o melhor termo. A pessoa começa a poder, tipo assim, fazer pela visão dela, né? Que eu acho que é muito interessante também, né? A pessoa fala assim, putz, ele escreveu dessa forma, mas se fosse tomado essa outra ação, se não tivesse feito isso, por exemplo, né? O que aconteceria? Pode crer, what if? Isso, firme. Gostei da proposta. Lucas? Até porque é aquela coisa que é justamente acho que a maior pegada do RPG e da nossa vida, né? É o e se, né? Você. E se eu tivesse feito outro rumo? Se eu tivesse feito de outra maneira? Uhum. Né? Eu acho que minha semana está sendo justamente no e se, e eu entendo bem dessa parte. Bem, o Raga logo no início ele tinha dito da parte de não ter vampiros, né? Eu logo no início do livro, acho que isso não é spoiler, porque já é logo no primeiro capítulo, já logo tomo de cara com um Troll, né? Uma batalha com um Troll. E aparece o personagem que eu gostei, justamente ele, eu posso dizer que é um feiticeiro por ele ser
filho de uma bruxa com um guerreiro, né? Isso seria mais ou menos um feiticeiro, porque ele nasce com sangue. Só que ele, até então, ele, pelo que ele disse, ele não tem nenhuma magia. Não sei se ele está mentindo ou não. Eu senti áreas de mentira, mas aí já é eu pegando uma coisa que eu suspeitei. Eu faria isso. Não, eu sou muito metido. E aí eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. Há outras raças além de humano dentro do livro? Ou que pode ser que de repente apareça em outros livros? Ou não? É mais concentrado em humanos? Olha, a grande maioria sim é humanos, mas existe assim umas pequenas variações de raças. Existem, você vai logo mais você vai entender que ele vai logo bem na parte que você parou um pouquinho mais para frente, você vai ver os Goblins também. Existem o reino, né, no mapa ali, o reino, a parte mais escura que é o reino dos ossos. Então lá, né, tem seres assim que são esqueléticos também, né? Você vai Sério? Sério? Assim, desculpa fazer uma comparação, mas lembrou um pouco o World of Warcraft, que tem o reino lá dos, por assim dizer, zumbis, dos undead. Isso, exato. Essa parte do reino dos ossos é uma parte mais escura de alguns seres que, depois das 20 noites, né, que eles se alienaram ao irmão do mal, vamos assim dizer, sem muitos detalhes, e eles acabaram, alguns foram, né, de certa forma, isolados nesta parte, mas outros, os principais seguidores, eles foram mandados para os reinos proibidos, que são fora dos 7 reinos de Irvanith, né, que poderia ser até uma exploração do futuro, né, quem sabe surge um 5º livro, né, explorando um pouco mais, enfim, mas assim, tem muita coisa que pode ser contado, né, com o que foi acontecido, né. Então, e aí existe sim, né? Tem esse tipo de criatura, mas também tem, de fato, assim, que nem, por exemplo, as feiticeiras, que não é necessariamente humano, né? Ela tem a performance e tudo, né? O visual, mas também não é um tipo de humano, então elas vivem até mais. Mas aí existe, por exemplo, existe, claro, né? A gente não pode perder algumas grandes referências, né? Existem os anões, né? Alguns seres que vivem debaixo da terra, que é no reino das minas, então as criaturas subterrâneas também existem lá. Vocês vão ver que no momento aí vai começar a aparecer umas criaturas diferentes num duelo, enfim. Algumas coisas também que são apartadas. Então, a grande predominância, vamos assim dizer, são humanos, mas derivam-se, né? Por exemplo, existem os Asodianos, os 2 irmãos, né? A Batalha das 20 Noites em si é baseada em 2 irmãos, a história do passado, né? O Kalael e o Kelleord. Então, eles são os magos. Então ele é humano, mas eles têm uns poderes, umas magias assim, bem mais característico da raça deles, vamos assim dizer, né? Então a resposta seria basicamente isso mesmo, né? Vai ter algumas criaturas, algumas pessoas diferentes mesmo, justamente para poder compor esse equilíbrio social, vamos assim dizer, dos 7 reinos de Irvanith. Show, Haga. Os irmãos que tu citaste são aqueles da ilustração que eu disse no começo? Exato. Isso, aqueles 2 lá, os irmãos Kalael e o Kelleord. Nossa, ficou muito massa. E por falar em ilustração, bora mostrar o teu Behance, que aí eu queria que tu comentasse pra gente o que cada ilustração possa representar dentro do cenário. Deixa eu olhar aqui, baixando a tela, pronto. Temos aqui o mapa, vocês já viram. E a gente vai ver este o mapa é legal, clica no mapa só por gentileza. Às vezes umas voltar. Curiosidades. Porque assim, só para vocês conhecerem e entenderem também, pessoal, no livro, tá, galera? Vou fazer uma pequena propaganda, mas para as pessoas entenderem. Dentro do livro, eu trouxe aqui também, além de uma experiência literária, a artística também. Por exemplo, tem um mapa que nele você viu e existe um QR Code, nesse caso daqui. A pessoa aponta com o celular, ele vê esse mapa colorido que é direcionado para isso. E não só isso, o mapa colorido, né? Para pessoas conseguirem ver os seus detalhes, mas também o processo de criação. Você vai ver aí, tipo, se jogar por uma imagem do lado ou descer na barra de rolagem, tipo assim, como era a origem do negócio. Caramba! Olha lá. Socorro! Então você. O livro em si, ele começou assim, né? Tipo, primeiro a gente começa, né? Depois a gente melhora. Então, toda a história foi baseada nisso. Então, aqui foi onde eu comecei a escrita.
É claro, a gente foi melhorando, com certeza. Porra, a até gente foi chegar a esse melhorando, é ponto. sacanagem, porra. Gente, mas todo mapa começa assim, cara. Todo mapa começa assim. Olha, Você pega esse primeiro mapa de geografia, ele foi bem isso. e aí você imagina, por exemplo, assim, eu tô escrevendo um livro. Se eu faço um mapa bonito, nossa, eu vou ter que me moldar muito para escrever dentro dessa característica. Então, comecei com algo mais básico, aí foi evoluindo, aí durante a escrita eu fui incorporando, né, elementos assim dos continentes, dos reinos, enfim, né, toda a geolocalização, etc, até chegar nesse ponto que era o final que vocês viram. Aí sim vale o esforço de pegar e fazer bonitinho, né? E fica legal. Então é justamente por isso. Então a gente compartilha um pouquinho disso daí para as pessoas verem. Mas aí fechou. Agora bora para uma próxima então ilustração. Bora. E aí é que nem eu comentei então com vocês, tá, pessoal? Então todas as ilustrações ela tem um QR Code. Essa daí, e para vocês entenderem, além disso é uma experiência artística. Essas ilustrações, com exceção do mapa, tá? Mas as outras 4, elas foram feitas com um professor de uma faculdade federal de artes. Então cada uma tem um estilo, uma técnica aplicada. Então esse daí a gente chama de um estilo mais hi-fi, né? Vamos assim dizer, com abstrato. Então você observa aí, esse daí, ô Lucas, é o do final do livro. Então você já tem uma ideia do que vai acontecer no final do livro, nesse primeiro livro, né, da trilogia. Então o Zyke, ele já tá com essa armadura, uma espada em chamas azuis, né? Atrás, o que você está vendo ali é o castelo de Kelleord, que é do cara, né, do passado, de um dos irmãos. Ali embaixo já, ó, aquela bandeirinha, já é um primeiro cenário de confronto, de guerra, né? Então isso daí já gera essa curiosidade aí, né? Ele tá em cima de um penhasco só observando, e aí na leitura você vai entender o porquê essa fase. E Lucas, tu percebe que ele tá colocando o personagem combado aí, né? É isso que eu percebi, porque assim, ó, tem até espada então, mágica, eu não tinha tem imaginado arco. o Zyke desse jeito, entendeu? O Zyke eu imaginei de uma outra forma, aí de repente do lado eu vejo ele. Você vai entender. Você vai entender o que eu falo para as pessoas assim quando eu comento do meu livro, né? O Zyke, ele não sabe, mas ele faz parte de um destino que foi feito para ele. Então, aos poucos ele vai entendendo que ele faz parte desse propósito, né? Então, quando ele já tá aí, ele já tá, opa, putz, agora o negócio tá ficando sério, sabe? Eu tenho uma curiosidade olhando para essa ilustração. Diz aí, diga. Pode fazer. Cadê o Vaja, pô? Com as flechas? Bom, cara, quando você começar a ler nesse confronto, você vai ver que o negócio, esses caras estão lá. É que aí ele tá num penhasco, né, tendo uma visão pós, assim, né, primeiro confronto. Então tudo tinha acabado de acontecer, vamos assim dizer. Não necessariamente o ápice, vamos assim dizer, do que rolou, né? Mas quando você começar a ler, meu amigo, não é por nada não, mas deveria, você vai... Olha, chegando nessa parte, eu tenho certeza que você vai querer ler tudo, um capítulo, só pra acabar. Eu só te digo o seguinte, eu vou dar um grito de nervoso e alegria se ele soltar uma flecha de energia aí, viu? Meu amigo. O arco tá ali, cara. Rapaz, então você vai ter que ler, tá? Vai ter que ler rápido. Porque assim, não, quando você vai chegar... O Lucas, então, eu acho que pode ser que fale primeiro pra você. Vai chegar uma parte que vai acontecer uma coisa nessa batalha aí, que você vai falar assim, uau, caraca, sabe? Boa, muito boa. Agora pro outro. Boa, esse daí é uma outra ilustração muito bacana. Esse daí é uma técnica artística aplicado de aquarela. Então, já justamente algo diferente também. Esse daí é prazer, essa é a Charlotte, essa é a guerreira, é a paixão avassaladora do Zyke, né? No qual ele se apaixona por ela, mas ela é uma concorrente no torneio também. Então, eu falo que assim, é surra física e no coração dele. Boa. E aí... Diga. Oi? Não, isso lembrou um pouco... Desculpa, que eu sou cheio de referências pop, né? E tu citaste essa questão da disputa, né? Eles estão aí num torneio e acabam se apaixonando. Me lembrou muito dos Jogos Vorazes, e que a protagonista também se apaixona por aquela figura que ela precisa ter que derrotar. Mas eles mesmos se conhecem um pouco antes do torneio. Aí as coisas começam a esquentar no torneio, né? Propriamente. Tá, porra. Próxima, vamos pra cá aqui.
Eita, agora aqui a coisa começa a ficar séria. Aqui já é um. Esse daqui, quando eu comento com as pessoas, né, mostro a ilustração. Esse daí é o primeiro desafio do torneio. Então, e eu falo assim pra vocês: esse é o mais fácil que tem. Esse é um. Porra! E esse, juro pra vocês, esse é o mais fácil. Porque a grande questão, né, o torneio de Aluora é justamente os Alurianos, né, os guerreiros. Eles vão em todos os 7 reinos e buscam pessoas para que eles possam combater, né? E justamente conhecer quem é o mais habilidoso. E nessa questão não é só força física, né? Então é muito mais. Vai ter partes assim que é mental, vai ter partes que é enigmas também que precisam ser feitos e desvendados, né? Então aí já mostra, por exemplo, assim, no primeiro desafio, né? Essa criatura muito top. Então esse daí já é um tipo de monstro, ser que existe. Então aí vocês conhecem ali, tipo assim, ali é o Zyke, mas tem uma guerreira no chão. Não é só homens, né? É homens e mulheres também que participam desse torneio. Então vocês vão conhecer o Thomas, de pé, e a deitada Simona também ali. Aí vocês vão conhecer justamente um pouquinho mais dessas pessoas. Então aqui já é um estilo mais action, HQ, né? Que detalha bem em movimento, a ação. E aí, quando vocês começarem a ver e a ler esse desafio, é aqui, eu falo pra vocês, só um leve gatilho, Lux. Aqui as coisas começam a ficar diferentes, meu amigo. No Zyke. Olha. E olha, eu acho que eu tenho uma má notícia pro Lucas. O quê? Não tem boto aqui, Lucas. Ah, não, melhor ainda. Não, tá bom. Não, porque a gente tem que falar direito pro Bruno. Bruno, esse moço aqui se tremele todo toda vez que dizem que tem boto no conteúdo. Ah, é? É. Olha aí. Entendido. E essa ilustração? Perfeito. Essa daqui, ela é uma pintura barroca, né? Com os tons pastéis, assim, mais puxado pro lado do marrom. E aqui já é uma das primeiras ilustrações do livro, que é uma parte que o Zyke é desafiado pelo Puerto, esse aloriano. Então, nessas idas, né, encontra o Zyke em uma cidadela e acaba desafiando ele para poder, né, verificar como é o Zyke. Não vou contar os detalhes que Mas precisa ó, ler. eu tô começando a desconfiar uma coisa. Esse arco tá muito similar com aquele anterior. É diferente, isso eu posso falar. Ah, é diferente. tá. Aquele tem um tchan, tá ligado? Entendi. Sou eu querendo pegar algumas verdades do autor, mas eu não consegui, falhei na tentativa. E aí, ali do lado tem um velho Nick. Você já conheceu o velho Nick, Lucas? Ah, ainda não, ele vai no velho Nick, ele tá indo no caminho Não, do velho Nick. ele tá indo. Tá indo, perfeito, ele tá vai lá no caminho. velho Nick. É isso mesmo, então você vai conhecer o velho Nick, é outro cara sensacional também que tá ali. E aí é justamente onde a gente fala que é aquela questão de quebra do atual, vamos assim dizer, onde realmente ele começa a fazer parte do destino. Então ali é um convite que ele vai receber. Então dali é onde a vida dele começa a mudar. Na verdade, a vida dele começou já a mudar desde antes mesmo dele nascer. Então já começa por isso. Pesado. Né? Então tudo que aconteceu, e como você leu na sinopse, então eu vou me basear nisso, né? Aconteceu alguns traumas no passado dele e algumas decisões desses causaram trauma, né? É justamente algo que foi acontecido de forma natural e meio manipulado ao mesmo tempo, né? Mas não por ele necessariamente, entende? Eu percebi isso. Porque tá, eu não vou contar também, mas é aquela coisa assim, caraca, velho, o cara já tomou chapuletada logo do início. Ele acabou de nascer e já tomou chapuletada, velho. Já. Entendeu? Então, essa parte ele tem um ótimo, dele. Ele vai ter um ótimo futuro, né? Vai. E assim, e vai se surpreender cada vez mais. Esse que vai ser o grande X da questão, né? Então, tem muita coisa que tá acontecendo já nesse término do segundo livro, que eu tô já quase finalizando. E aí já começa a já trazer bastante, tipo assim, umas reviravoltas. E aí o passado começa a ser contado com mais detalhe. Aí as coisas começam a ficar mais claras também. Muito bom. Lucas, tá contigo. Até interessante já contar uma coisa para o pessoal. Você lê o começo de tudo, e aí você lê o começo de tudo e aí fala, olha, então, e hoje em dia o pessoal já não lembra mais disso.
Oi? Oi? É isso. Aí eu, tipo, caraca, velho, aconteceu um bagulho foda, foda. E aí, de repente, nada. E hoje em dia as pessoas já não lembram disso. Aí eu, caraca. E aí vai e começa logo o início já de uma outra batalha. E aí dessa batalha mostra o passado, o início do passado dele, né? E ele caminhando para o, assim, talvez o mestre dele, não sei. Eu ainda não cheguei nessa parte, né? Mas ele próprio acabou já respondendo aqui, né? Cara, tipo, eu já falo, eu já tô adorando muito isso do livro. Eu te indico a você. Ele tem eu não vi glossário nele. Não tenho. Justamente pra não prender as pessoas na questão de nomenclatura de capítulo, sabe? Uhum. Mas você não pensa em, depois que acabar os 3 livros, de repente fazer um guia dele, justamente para, tipo, aquela. Como eu posso explicar? Eu vou pegar um exemplo. Em alguns livros, o pessoal lança os livros, né? E depois faz um guia resumido, faz um guia de tipos de captura. Olha, tem essas criaturas de acordo com o livro. Isso é usado em RPG muitas vezes, né? É usado aquela coisa de, opa, então esse vai ser nossa referência, né? Você pensa em mais pra frente fazer isso ou nem passou pela tua cabeça? Cara, juro que não passou, mas assim, você falando é algo legal. É que de certa forma, eu acho isso um trabalho muito fantástico. Só que eu gosto de deixar as pessoas pensarem nas tramas possíveis do que pode ser a abertura a cada ponto de vista, né? Por exemplo, assim, que nem você comentou ali, né? Tipo assim, putz, passou-se muitos anos que as pessoas nem lembravam mais dessa história que foi, tipo, caos entre os 7 reinos, né? Entre os 2 irmãos. Cara, e aí você pode parar pra pensar assim, mas por que que essa história foi esquecida? Às vezes, será que não foi forçado a ser esquecida? Entende? E aí a gente pode falar, putz, mas no fim, será que a galera começou a fazer uma conspiração sabendo do que era o passado, né? Então, tanto que até o próprio começo do livro aqui, né, é o sacrifício onde conta a história dos 2 irmãos e começa aqui, ó. Foi há tanto tempo que até mesmo o tempo se esqueceu, né? Aí, de certa forma, ao passar os anos, as pessoas podem esquecer as histórias, mas também pode ser feito algo político ou algo forçado que diz, galera, a gente não pode falar o que aconteceu no passado. Você entende? Uhum. Mas, tipo, a parte do glossário que eu tô falando é, por exemplo, já teve a parte do Tol, Beleza. teve a parte da poção. Isso, gente, isso em menos de 25 páginas, tá? Isso em menos de 25 páginas, você já tem coisas de tipo, aqui tá uma criatura, aqui tá um povoado, aqui tá. E você próprio viu ali que tem aquela espada mágica que ele tá segurando. Isso é uma coisa que você pode colocar no glossário. Objetos, o Poção da Fúria, o sangue, outros seres que aparecem lá, os seres esqueléticos do outro reino. Isso é uma coisa que pode ser colocada. Coisas que. Ai, parece simples. Ai, quem não sabe o que é um Poção da Fúria? Mas é justamente por ser simples que dá para colocar no glossário. Porque aí o pessoal pode pegar e falar assim, ó. Essa poção tem aqui. Ela foi citada no livro e eu vou usar ela no RPG. E ela é tanto para poder conseguir. Então, de repente, são coisinhas mínimas. Coisinhas mínimas, bobas, mas que você acha em um dicionário. Entendeu? E aí, porque vai se tornar um guia de referência. Uhum. Que você pode colocar. Só jogando a ideia, só jogando verde. Falaremos mais então, hein? Pra gente poder dar uma abertura e entender um pouco mais de como ser feito. É porque, de certa forma, algumas coisas a gente pode mencionar, mas eu também não necessariamente conseguiria detalhar,
porque é algo assim que podem ser utilizados no futuro, vamos assim dizer, né? Que de certa forma se detalha ou conta um pouco mais, acaba perdendo aquele mistério, vamos assim dizer, né? Mas eu achei interessante essa ideia, que nem eu comentei, né? Não pensava algo do tipo, mas dá um ótimo gancho assim também que ajuda a enriquecer também. Eu acho que isso é válido. Qualquer coisa que estimule imaginação e ação, eu acho que é sempre válido. Sim, até porque como o próprio Jesus falou, né? Ele falou assim, cara, quanto livro tem? Eu falei, sim, aqui e isso é só o escritório. Tem livros no quarto também. E tá falando, eu acho que do Bruno. Também, acho que também. Acho que o Bruno também tá com. E esses livros são tudo Batalha das 20 É, Noites, né? exato. Esse daqui, galera, é que eu compro, vem aqui, aí o pessoal fica encomendando, e depois eu mando pro correio, Sedex, né? Então, eu tenho o meu estoque, vamos assim dizer, onde eu levo para feira, mas eu também faço o envio para as pessoas que gostam de adquirir com o autor, porque aí eu consigo fazer uma dedicatória caprichada, um autógrafo, uns mimos, né? E mando para eles. Então, esse daqui é o meu estoque. Mas os meus livros que eu leio, eles ficam tudo aqui num nicho que eu tenho aqui onde está abaixo, né? Então tem vários livros aqui também, tá tudo cheio. Na verdade, tem livros que já tá empilhado de assim, nem mais de assim que fica, né? Eita. Então tá tudo aqui. Então eu também, é que nem eu comentei com vocês, eu leio muito, né? Eu falo assim, eu leio muito, agora eu dei uma parada na lida para não viciar com a minha escrita com outros tipos, né? Sim, perdeu o Então, próprio estilo. exato. Então eu acho que é muito disso, sabe? Porém, eu tô lendo agora um autor bem bacana, um de Máquina de Tempo, o Oprium. Então esse não é muito alta fantasia, né? É um pouco mais ficção, né? Então esse daí eu leio para antes de dormir um pouquinho, para manter a prática da leitura junto. E, e aí os demais tá tudo aqui, mas eu li todos já, eles estão aqui. Aí, na verdade, ainda tem alguns novos que eu fui adquirindo em feiras que eu vou conhecer outros autores. A gente às vezes eu compro de um, eles compram o meu, a gente faz troca, né, de livros assim também, que é muito legal. Tem alguns aqui já em fila também para eu ler, mas é alguns meio que de fantasia também. Então esse daqui realmente eu estou segurando a leitura deles justamente porque eu comentei, né? Então, nesse momento de escrita, enquanto eu estiver escrevendo, eu vejo uma coisa diferente do meu, ou outros, por exemplo, eu gosto de livros de financeiro. Então, um pouco diferente, mas eu gosto dessa parte de finanças assim também, e eu acho que me ajuda a estimular mais a leitura também. Show. Bem, Raga, Tô ok, pode prosseguir. tá. Eu então já vou fazer parte da pergunta de quais são as partes para os do próximo lançamento após esse livro que você já lançou. Você próprio falou que já está terminando o segundo, né? Isso, eu já falo que assim, o segundo eu estou em 90%, acho que eu poderia falar em porcentagem, mas é claro, né? Assim, esse a gente chama de manuscrito, né? Essa primeira escrita dele, e depois quando começa a ir para revisão, algumas questões que a gente fala, leitura crítica, o copydesk, né? Acaba reescrevendo algumas partes, então eu acho, e eu prezo bastante por essa questão editorial, né? Porque isso enriquece muito outras visões. Então, eu, assim, possivelmente eu estou me esforçando muito, né, batalhando para poder já finalizar e já ter livros impressos, vamos assim dizer, até antes mesmo da Bienal desse ano que vai acontecer em São Paulo, né, em 2026. Eu estarei presente lá e eu já queria, né, eu falo queria porque da circunstância, mas por mim eu quero levar o segundo já para ter os dois. Então, a ideia é que eu consiga finalizar tudo isso. É claro que vai depender um pouco depois da parte editorial, não necessariamente de mim. Então tem umas questões aí de profissionais, agendas, que eu prezo por isso, pela qualidade. E eu acho que é até bacana, né? Comentando assim, hoje um outro autor muito bom, o cara, ele falou assim, Bruno, eu li o seu livro, estou em 60% e só achei 2 erros de escrita no seu livro. E assim, eram os 2 erros que ele viu no prólogo. Né, no começo. E aí eu já tinha corrigido, porque quando ele viu, ele me falou lá atrás, eu já corrigi. Então os próximos já estão corretos. Né? É uma coisa bem simples, assim, a palavra que na hora da digitação trocou, né? Tipo A com R, enfim, né? Coisas assim simples. Eu falei assim, até agora tá impecável, eu só achei esses 2 erros só. Eu falei, cara, isso é ótimo, porque é algo assim que eu realmente prezo dentro do livro em si, na escrita também. Então,
Por isso que às vezes possa ser que aconteça, porque depende dessas pessoas, a evolução delas também, nesse momento, né? Então eu quero até o final do ano terminar a escrita do manuscrito. Esse é o meu objetivo e, dando tudo certo, na Bienal já estarei com o segundo lá. E aí esse vai ser polêmico junto. Show, show. Bem, vai que de repente aí eu consiga convencer o autor de também mais pra frente fazer, ó. Mas eu recomendo fazer essa parte de guias de referências ou glossário, eu não sei muito bem como citar o nome. Acho que o guia de referências é muito bom para isso. Mas quando terminar os 3 livros, porque você consegue fazer um apanhado. Eu acho que aí é interessante. É que nem eu comentei pelos pontos assim. Aí a gente pode colocar um pouquinho do detalhe deles, porque aí faria sentido. Porque às vezes eu colocar algo e a pessoa não entendeu o porquê, né? Acaba ficando uma ponta solta. Aí acaba a confusão. Mas eu acho que quando fechou os 3, eu acho que é muito válido colocar, por exemplo, no final do terceiro, ou aí, né? Eu acho que teria que ser no final do terceiro, porque a pessoa precisa entender todo o fluxo, como que acontece. Faz separado porque é aquele chamariz para você pegar os outros 3 livros, entendeu? Isso. Se você faz ele no terceiro, você sem querer acaba aumentando as páginas. Né? E agora, se você faz ele no separado, não importa o tamanho que ele seja, se ele for pequeno, médio, grande, ele já é um chamariz para os outros livros. Concordo também. Concordo. E o interessante é assim, né? Que nem eu comentei, eu tenho como objetivo finalizar os 3, até para poder deixar como um legado pro meu filho, pro Zyke, que eu finalizei a trilogia dele. E aí, tudo encaminhando e tendo saúde, com certeza, né? Isso é importante. Aí eu faria um quarto, que é o spin-off. Aí eu vou contar a história do passado, nos detalhes dos 2 irmãos, né? Porque os 2 irmãos aparecem no prólogo, então você viu que é uma emoção que só do começo ao fim, em 8 páginas, coisas assim, né? Então aquela loucura só, o sacrifício, enfim, coisas assim que vocês lendo vão acompanhar. Mas aí, já um leve spoiler. Por exemplo, no segundo livro tem um outro prólogo com a história dos irmãos, uma outra parte, um pouco mais detalhado do que acontece, né? Então começa a ter um pouco mais de abertura. E aí o terceiro também vai ter um outro cenário do tipo. Então vocês imaginam. Então tudo a Batalha das 20 Noites em si, para que todos possam entender, ela é baseada nas 20 noites de batalha dos 2 irmãos, na verdade, do que realmente aconteceu, toda a trama, né, de ganância, de posse, né? Até o que eu falo para as pessoas assim, como funciona, é basicamente o seguinte: existiam 2 irmãos, né? E um deles tentou burlar a morte para poder salvar sua esposa. E ao fazer isso, eles trouxe, né, essa pessoa, esse irmão, né, o Kellord, ele trouxe um mal, algo desconhecido, pro plano deles, que apossou do seu corpo. E aí, com base nisso, começou então todo um caos pelos 7 reinos. E foi onde, nessa última noite, né, nessa 20ª noite, o outro irmão precisou intervir, selando esse poder, né, vamos assim dizer, né, ou esse mal, ou esse algo, por muito tempo. E aí vem um Zyke no futuro, né, que cai, de certa forma, como um propósito do destino dele. Então, é justamente isso. Então, quando acontecer de eu escrever o quarto, aí vocês vão entender assim, um pouco mais na abertura, né, por que, por exemplo, assim, eles eram diferentes dos Asodianos, né? Sendo que eles já eram os magos mais fortes dos 7 reinos, mas eles ficavam lá no cantinho deles, quietinho de paz. Mas assim, de fato, era para acontecer isso, né? Ou por que o mal, de certa forma, quis entrar dentro de um ou não, enfim. Então ali a gente vai contar um pouquinho mais a história, o passado, aquelas coisas que às vezes a gente não enxerga, mas está acontecendo. Até porque a gente até descobriu de repente um quinto livro por aí, né? Então isso já. A gente já descobriu que tem muito pano pra manga. Isso assim, a ideia, né, é que nem vocês comentaram. Putz, se pega uma pessoa, né? Que, claro, existem pessoas que podem pegar a história e escrever continuação dela. Então, tem margem assim para poder ir material, né? Enfim, informações para escrever a rodo, como a gente falaria. Beleza. Bem, Raga, a gente pode ir para o momento da rádio. Bom, o momento da rádio é uma brincadeira que a gente faz de misturar música
com RPG. No caso aqui, vai ser com a literatura fantástica produzida pelo Bruno, que também tem um entrelaço com o mundo fantástico dos jogos de RPG. E aí, Bruno e Lucas vão indicar canções que se entrelaçam com a Batalha das 20 Noites. A começar pelo Lucas. Cara, já tomou meio que o pessoal já tomou meio que um spoiler assim da minha música, porque foi a primeira música que me veio na hora que eu tava lendo a sinopse. Quando eu vi sobre a mulher do, eu não vou conseguir falar esse nome, mas Fanho, Gago e tudo mais, do que se tornou do mal, né? A Verla. Isso. Aham. E ela, antes de falecer, ele começou a pesquisar o modo de reviver ela, né? E aí isso começou a corromper ele. A primeira música que me apareceu na cabeça foi Helena, do My Chemical Romance, ao qual na música a gente vê aquela cantoria, ela morta e ele triste por causa disso, e de repente do nada ela revive, né? E morre de novo. Eu fiquei imaginando justamente isso, aquela coisa daquele ele de pesquisar e de repente ver que ela tá voltando e ela começa a definhar cada vez mais, ser consumida e tipo ele enlouquecer por causa disso. Cara, eu vi muito isso do Helena do My Chemical. Tanto que eu tava ouvindo uma música, eu mudei e coloquei o Helena do My Chemical Romance para ouvir em companhia da sinopse. E calhou certinho. Ela não saiu de fora da sintonia, né? E eu adorei isso. Então eu acho que a minha primeira indicação seria justamente essa. Muito bom. Agora vai caber ao Bruno fazer a indicação de canção vinda dele. Boa, agora eu fui pego de surpresa, hein, pessoal? Porque, caramba. E ele, essa da Helena é top. Esse realmente. Deixa eu ver. Tu já tinha feito a tua indicação de música, né? Agora tu mudou, é isso? Não, existe aquela. A indicação em si, muito do Hall of Fame, né? Vou até pegar o nome certinho aqui, tudo. Eu acho ela é muito linda porque eu falo linda assim, que a letra em si ela fala muito que você pode ser o que você quiser, né? Dentro do que você gostaria de ser. Então, ela é muito desse tipo de detalhe. Então, ela pra mim, até propriamente ela tá como lá no post, né, do Instagram, pra mim ela justamente me traz esse tipo de oportunidade, né, que a gente pode ser o que a gente quer. Então, que é o Hall of Fame, né? Então, pra quem não conhece lá no Spotify, vou até abrir aqui. E aí ele começa assim, tipo, pegando aqui até a letra aqui, já que tá propriamente em inglês, pra falar pra vocês, porque ele fala que você pode ser o que você quiser, né? Tipo, o King Kong, né? Bater no peito, você pode. O importante é que depois as pessoas consigam, tipo, enxergar e ouvir o seu nome, que você estará em vários lugares. Então é justamente o Zyke, né? Ele começa a entender as oportunidades do seu propósito, então ele começa a aceitar isso e, de certa forma, ele começa a, eu vou falar ser conhecido, mas ele começa a trilhar a sua jornada em si. Então, é muito disso. Então, eu muito que gosto disso daí. Mas tu quer mudar a música, é isso que eu tinha entendido? Ou tu... Não, eu acho assim, ela, pela personalidade do Zyke, é a que conta a história. Então, é a superação. Então beleza, então fechou, Raga. Tá aí então, nossas pronto. duas indicações. Então, aí tu vai fazer uma indicação a pedido da Tati? Não vou fazer não. Tati, você que se viga. Bem, pra quem ficou interessado nas músicas, quem ficou interessado, vai estar isso tudo na revista. Eu provavelmente dito eu vou estar fazendo ela amanhã, porque eu sexta-feira eu já tenho um compromisso. Agora a gente vai falar o que rolou na semana conosco, o que vai rolar nas próximas, onde encontra o nosso respectivo autor aqui, né? Eu essa semana eu tava em evento. Tanto sábado foi aniversário do meu. Na verdade, sábado eu comecei a namorar, né, com a Carla. Abraço, Carla.
E a gente foi no aniversário do nosso filho. Chegamos lá, foi muito legal, foi bom demais. Depois a gente teve o evento do Steampunk Santos com o Halloween do Ghost Post-Punk com o Gotcha até de madrugada. E no domingo eu fui para um outro evento aqui em São Vicente, o São Vicente Geek Con. Só que infelizmente eu fiquei sabendo do meu pai de sangue. Ele tá internado no hospital, tá com leucemia em estado crítico e ele tá entubado, né? Então eu não vou dizer, gente, que eu tô 100%, eu não estou 100%, né? Mas eu até no meu trabalho eu tive uma mudança de setor hoje, justamente hoje quando eu retornei. Também eu fui numa loja em Santos de acessórios geek de anime, que é a Shibuya, e vai ter um evento nesse sábado lá de Halloween. E aí eu vou estar lá com a área de jogos. E sexta-feira vai ter um evento de bruxas aqui no meu bairro. Então, porra, bem no meu bairro. Eventos de bruxas, gente, não tem como eu não ir. Então eu vou estar fazendo a revista na quinta-feira, né, um dia antes. E o domingo, que é o dia de finados, eu não sei o que vai acontecer, porque, como eu falei, meu trabalho mudou, eu não sei nem o que vai acontecer, mas tá aí as coisas. E dia 8 de novembro eu vou estar em Peruíbe, no Peruíbe Fest. Dia 13, 14 e 15 vai ter a Frontaria Criativa, que é o evento que tem aqui trimestral. Eu vou estar com a área de jogos, né? E eu espero que até a próxima semana eu consiga dar uma boa notícia sobre o meu pai. De verdade. Você vai receber. Espero sim. Bem, isso que rolou comigo essa semana. E, Bruno, o que rolou contigo nessa semana? O que vai rolar nas próximas? E onde a gente encontra? Boa, perfeito. Bom, essas semanas assim foi muito corrido. Você comentou de trabalho, a gente também houve uma mudança de estrutura aqui, de hierarquia, então modifica bastante coisas no que a gente vem trabalhando. Eu que trabalho na área de tecnologia, então são coisas novas que a gente precisa se adequar. Mas no final de semana também passado teve uma feira muito bacana que aconteceu em Piracicaba, a Flipira. Então eu estive lá sábado e domingo presente lá, conversando com os leitores, autógrafos, fotos, é muito bacana. Eu adoro esse momento, então no que eu puder participar de feiras eu estou presente. E bom, aí por enquanto eu estou nessa questão de alguns agendamentos. Eu tô também, só para vocês terem um conhecimento, essa semana eu tô trabalhando em cima de uma antologia que eu tô fazendo de um projeto meu com uma galera de TI. Então, por exemplo, para novembro vai sair um livro que é um projeto meu que é o da TI Escrita, onde eu expliquei a jornada do escritor em um evento que teve no meu trabalho, isso no ano passado, em novembro. E aí algumas pessoas se interessaram, a gente juntou no total em 9 pessoas, vamos assim dizer, coautores, e escreveram cada um conto relacionado ao que passa no backstage do TI, o que acontece por detrás das cortinas, né? Então ele é o TI sem filtro, o backstage de como ele é. E aí, por essa semana eu tô na parte assim, já tinha feito, como tô na parte de coordenação, então toda a parte editorial de texto já foram feitas, agora a gente está entre a capa e a diagramação dele, que logo mais a gente fala que a nossa criança vai nascer. Então eu gosto, além da própria escrita, eu também gosto de incentivar as pessoas a escreverem suas próprias histórias. Então o projeto do TI Escrita é justamente para mostrar, por exemplo, que as pessoas do TI têm histórias para contar. Gente, assim, são 11 contos, cada um você fala assim, meu Deus. Aqueles que querem o cenário de TI vai entender um pouquinho de como é. Aqueles que estão dentro do TI vai entender que só muda o CNPJ. Né? Putz, aqui também é a mesma coisa, né? Então vai ter histórias motivacionais, vai ter engraçadas, vai ter algumas coisas mais assim difíceis também.
Então eu estou muito focado nisso, e isso de certa forma também dá um impacto um pouquinho na escrita do segundo livro, porque eu preciso auxiliar essa galera, né? E aí, dessa forma, querendo ou não, acaba tomando muito tempo, e aí eu sempre, 2 vezes na semana também eu empacoto meus livros, que o pessoal vem fechando, então eu tenho uma jornada de ir no correio, ficar horas na fila lá do correio para enviar meus livros, isso acontece. E a gente faz muito disso daí. Então eu estou muito focado ainda nessa questão de fazer essa antologia com o pessoal. Feiras previstas, por enquanto, não tem. Eu dei uma segurada, porque final de ano as coisas começam a ser um pouquinho mais puxado para mim. E agora eu também estou focado nessa questão do segundo livro. Então é muito mais nisso e algumas divulgação ou eventos que eu acabo participando assim um pouco mais por fora também mesmo, mas por enquanto tá ok. Show. Então, Raga, a gente já conseguiu falar aí as nossas coisas, a gente pode ir para a despedida. Muito bom. Bruno, prazer em conhecê-lo, viu? Gostei Prazer, muito da proposta do livro. As ilustrações estão belíssimas. Pode me dizer quem são os autores envolvidos? Ou você fala Das da ilustração em si? Beleza. Então, o mapa em si fui eu, tá? Esse tinha sido eu propriamente, mas eu vou até falar o nome do Gerson certinho aqui para dar os créditos merecidos, que é esse professor de artes, né? Ele é o Gerson Watanuki, que é o ilustrador. Então, ele foi o cara que é muito bom, cara. E eu até conheci ele num evento em Portugal. Ele tava fazendo uma apresentação de artes plásticas lá. Aí eu falei da ideia do livro e ele topou. E eu achei muito engraçado, assim, tipo assim, uau, consegui. E aí foi onde a gente conseguiu proporcionar essa experiência artística mesmo que eu comentei. Então é o grande Gerson Watanuki. Então ele é o cara. Então deixa aqui meus parabéns para ele. Transmita para ele, por mim, meus parabéns, que realmente estão trabalhos muito lindos. Dito isso, agradeço a quem acompanhou a gente aqui pela roxinha e também agradeço a quem for nos assistir depois pela vermelhinha. Valeuzão, semana que vem temos mais. E agora, Bruno, eu vou te convidar para fazer a despedida tradicional aqui do canal. E o Lucas depois te explica a motivação, caso você não consiga pescar por trás dela, tá bom? Então, dito isso, convido você, Bruno, e o Lucas para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.